Ok. Bom, então, estou aguardando um pouquinho que ele ainda não iniciou a gravação. Bom, então, agora sim já estamos gravando aqui o conteúdo. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Eu sou o Robson Correia, eu sou gestor nacional de vendas da BRT Operadora. Fico aqui na Matriz, aqui em Curitiba. Hoje a gente está, né, além da participação dos agentes de viagem do Brasil todo aí, nós estamos com o time comercial da BRT, né, que trabalha diretamente comigo aqui. Os nossos executivos também estão participando. O nosso objetivo desse treinamento aqui, dessa apresentação, é poder trazer algo bem dinâmico para vocês, para a gente poder tanto poder falar um pouco de como que é o trabalho da nossa operadora, né, como que é a característica da BRT na operadora, e também dar algumas dicas de como melhor usar o nosso portal, né. O portal ali do Infotravel, né, a ferramenta hoje mais utilizada pelas operadoras, mas ele tem alguns atalhos, algumas dicas, e a gente fez esse treinamento em algumas outras oportunidades, e a gente percebeu que muita gente que até que já usava o sistema, encontrou ali algumas dicas e algo que pode contribuir mais para o seu dia a dia, né? Então, esse é o objetivo. É uma mescla. A gente vai falar rapidamente um pouco sobre o que a BRT na operadora tem para oferecer como diferencial, mas aí depois a gente vai para o sistema para poder dar algumas dicas ali de como melhor aproveitar o portal, tá? Para a gente poder ter um pouco mais de dinamismo, né? Porque a ideia não é que seja nada muito longo, né? A gente coloca ali. A gente pede para que vocês coloquem as perguntas no chat, tá? E caso quem tenha algo um pouco mais elaborado, pode deixar para perguntar no final. A gente vai abrir um momento para abrir o microfone, para a gente ter uma troca ali de ideias, tá? Mas a gente segue a apresentação aqui, até para a gente poder, senão, em outras experiências, a gente acaba ficando muito tempo num tema só. As perguntas que forem, assim, um pouco mais básicas, eu peço para o time da BRT que estiver ali, e que já for o caso de já dar a resposta, para a gente poder ir no dinamismo. Se ficar, porventura, alguma pergunta que seja melhor a gente esclarecer de forma mais elaborada, então a gente segue esse fluxo aí. Então, agradecendo, né, a vocês, para a gente, assim, estamos aí com quase 200 pessoas aqui online conosco, então a gente agradece muito, para a gente, a BRT é muito grata, né, todo o acolhimento que as agências têm conosco. Essa capacitação a gente pretende fazer todos os meses. Então, se você tiver algum colaborador seu, você pode tanto depois pedir o vídeo para os nossos executivos, e também a gente já divulga na sequência qual vai ser a próxima capacitação para o mês que vem. Bom, sem mais, eu vou pedir, caso tenha alguma situação mais específica, eu peço para o time da BRT me avisar, porque enquanto eu estou na apresentação, eu não consigo ver o chat, então, às vezes, se porventura ficar sem áudio ou alguma tela não aparecer para vocês, eu vou pedir para o time da BRT me ajudar. Peço também o apoio. Ele conseguiu fazer a emissão no prazo consolidador, desligados, para não interferir aqui na apresentação. Microfone, Marquinhos. Pronto. Então, deixa eu só compartilhar aqui uma pequena apresentação aqui com vocês. Deixa eu só um momento. Ok. Um momento, ver se minha tela já aparece para vocês. Acredito que sim. Está aparecendo já a minha tela, uma tela de apresentação com o logo da BRT, né? Não, Robson. Não, Robson, ainda não. Espera aí. Vamos ver se ela vai agora está entrando. Aí, agora foi. Agora foi. Então, perfeito, gente. Então, bom, sejam todos bem-vindos aí, né, essa nossa apresentação.
E aí eu quero aqui, primeiro, né, a gente coloca aqui algumas palavras que remetem um pouco da BRT, né? Então, a gente sempre é visto no mercado muito com a questão de solidez, de tradição, né? Então, a gente fez um jogo de palavras aí com uma pesquisa com os clientes. Então, isso reflete um pouco da visão, né, que o mercado tem da BRT, né? Aí, aqui, a gente, né, como a gente tem uma atuação nacional e internacional, então a BRT ela tem 17 filiais, nós temos 600 colaboradores, né, então o grupo BRT então, é formado de 600 colaboradores. Eu destaco aqui a Argentina, porque aqui eu já quero falar um pouco sobre dicas, tá? Na Argentina, nós estamos atendendo as agências de viagem da Argentina, para, né, público emissivo, só que nós temos uma novidade que é o atendimento, nós temos um DMC, um receptivo próprio na Argentina. Então, quando vocês buscarem o destino Argentina, a própria BRT é que vai fazer o receptivo. Então, é muito mais qualidade, muito mais personalização na tua venda. Então, o passageiro vai ser recebido com a equipe da BRT. Então, vai ter, por exemplo, se uma necessidade de contato com o fornecedor, é o nosso próprio equipe que vai estar atendendo. Então, aproveitem essa oportunidade, podemos montar grupos, podemos pedir personalizações especiais. Então, é um grande diferencial a Argentina, né, nós recebendo os seus passageiros lá com o receptivo próprio da BRT, é a primeira base internacional da BRT, né? Aqui, pessoal, nós temos, antes de falar especificamente da operadora, eu quero destacar com vocês a parte de entender o que é o Grupo BRT. A gente usa muito esse termo, tudo em um só lugar, tá? Por quê? É importante entender que a BRT, ela é um grupo, né, dentro do segmento, são como se fossem 3 empresas, na parte que é a consolidadora, que é muito conhecida, né? Muita gente utiliza a nossa consolidadora, normal, emissão de passagens aéreas, e ela tem um portal específico da consolidadora. E nós temos também um segmento que a gente chama de terrestre, que é o corporativo terrestre, que ele é formado para atender justamente pessoas viajando a trabalho, emissão de seguro viagem, emissão de serviços diversos, e tem estruturas independentes. Então, existe dentro da BRT uma equipe de atendimento somente de consolidação, existe uma equipe somente para atender esse corporativo terrestre. Esses produtos estão dentro do mesmo portal, que é o portal brtconsolidadora.com.br. Então, dentro do portal da consolidadora, além da compra do aéreo, é possível também comprar hotelaria num público um pouco mais corporativo. Aí alguém me pergunta, Robson, mas eu entrei lá e pesquisei um hotel de lazer dentro do portal do terrestre. Tem algum problema em emitir o hotel por lá? Não tem problema algum. Você está comprando BRT igual, é apenas que existe uma equipe um pouco mais de atendimento de suporte, né? A diferença, daí agora vindo sim para a operadora, é que na operadora a gente tem então uma equipe atendendo o lazer, tá? Então você tem especialistas, a gente fala que são os consultores, que a venda do lazer é sempre uma venda um pouco mais consultiva, né? O cliente que está viajando a trabalho, ele precisa de um hotel em São Paulo, tem o budget lá, e ele toca dessa forma. Já em relação ao lazer, não. A gente procura entender e personalizar uma viagem conforme o perfil do cliente. Então, nós temos um time interno, tá? Em relação ao atendimento comercial, o executivo de contas é o mesmo, tá? Então, é o mesmo executivo atendendo tudo da BRT. Então, você tem comercial, um ponto único, mas dentro da BRT é como se fossem 3 empresas, né? Mas tudo é BRT, tudo é de um dono só, é só uma questão mesmo de separação. Por exemplo, a parte financeira. Na operadora não tem fatura, né? Então, na operadora funciona a comissão numa data diferente do teu faturamento normal. E, inclusive, é um financeiro separado, é uma outra equipe que faz o financeiro.
Então, a BRT, na operadora, ela tem, hoje, 70 pessoas atuando só na operadora. Então, você tem uma operadora toda independente, internamente. A gente gosta de explicar isso porque, às vezes, as pessoas podem pensar, nossa, mas o mesmo cara lá da consolidadora, o mesmo emissor, é o que vai fazer o meu pacote? Não, tá? São equipes distintas. Então, essa diferença é importante vocês saberem sobre o Grupo BRT. Mas o Grupo BRT não é formado só por esses 3 segmentos, né? Nós temos também as salas VIPs, são os BRT Lounges. Então, em alguns aeroportos, né, como Confins, Cuiabá, Sinop, Porto Seguro, em Campinas, na ala internacional, e nós temos também no terminal do Tietê, que é na rodoviária do Tietê. Os lounges, eles fazem parte do grupo BRT, então são dos mesmos proprietários da BRT, mas é uma empresa independente, tá? Então é uma empresa que tem como qualquer as outras salas VIPs. Como que o cliente acessa a sala VIP? O cliente acessa através do seu programa de cartão de crédito, Dragon Pass, Lounge Key. Nós vendemos o acesso à sala VIP dentro do portal da operadora, né? Você consegue, por exemplo, Porto Seguro, eu quero vender e o meu cliente não tem o cartão de crédito, ele vai ficar muitas horas lá no transfer de volta e eu quero incluir a sala VIP. Você consegue comprar o acesso, uma faixa mais ou menos dos 150, 160 reais, esse valor é comissionado para a agência, e aí ele é possível incluir a sala VIP, tá? Então, é uma empresa do grupo BRT, mas não está automaticamente incluso a sala VIP dentro do portal, tá? Desculpa, dentro dos nossos pacotes, tá? Deixa... Espera aí só um pouquinho, que eu acho que eu tenho que voltar aqui com o meu áudio. Opa, estão me ouvindo? Ok. Então, beleza. Pessoal, agora aqui eu sigo para um tema que eu gosto muito de deixar aqui, que é por que emitir com a BRT Operadora, né? Existem várias boas empresas no mercado, e por que você escolheria, então, a BRT como operadora, tá? Então, eu sempre gosto de destacar alguns pontos, porque senão, assim, fica uma coisa meio vazia, né? Não dá para o nosso executivo simplesmente chegar lá e dizer, né, manda uma venda para mim, né? É muito pouco. Então, a gente faz muita análise de mercado e a gente entende aonde você... onde tem o diferencial, né, que a gente pode aplicar, tá? Então, eu sempre gosto de destacar, primeiramente, a questão da solidez, tá? Quando a gente fala numa empresa de 48 anos de mercado, eu acho que a gente não pode só se pautar no tempo que a empresa está atuando. A vantagem de estar há muito tempo no mercado é porque uma empresa já passou por muita coisa. Então, ela já tem um lastro grande. Então, existem relações sólidas com fornecedores, existem relações sólidas com o mercado, mas não é só o tempo. Hoje, a BRT, ela tem uma solidez realmente que nos dá segurança em pedir vendas para vocês. A gente sabe o quanto o mercado balançou, né, o quanto teve aí problemas com empresas que entraram inventando a roda, né, e deixaram muita gente no caminho, muita gente com problema de não honrar os seus compromissos. E hoje nós temos uma segurança, né, a empresa ela tem uma solidez financeira que nos permite, né, que a gente consiga poder pedir as vendas para vocês e saber que as suas vendas estão em uma empresa forte e segura. Isso já é um argumento muito importante, tá? Vocês, né, todos sabem que o cliente confia em vocês, né? E vocês naturalmente precisam depositar isso num fornecedor que seja forte, né? E nós somos. Falando um pouco sobre a operadora, algumas características que eu gosto sempre de mencionar como diferenciais. Hoje, o que eu não vim aqui hoje para falar especificamente de produto, porque o produto é igual, né? O aéreo não é diferente, o aéreo da Latam, nosso e de um concorrente, o hotel é igual. Então, não é o diferencial, não está no produto especificamente.
especificamente, mas está em relação à questão do perfil. E nós trabalhamos hoje muito com personalização e flexibilidade. Então, a gente procura se adaptar à necessidade da agência. Por exemplo, estou fazendo uma venda e eu estou procurando um determinado hotel, e aquele hotel não está aparecendo ali no sistema. O nosso time de consultores, né, nós temos hoje 40 consultores dentro da operadora que trabalham exclusivamente para poder verificar. Você vai selecionar um consultor e ele vai verificar se esse hotel consegue tarifa para a gente poder atender seu cliente. Às vezes, você já tem um hotel na tela, mas você sabe que tem um tipo de apartamento que não tem ali no sistema. O nosso consultor, ele vai lá, vai ligar no hotel, vai verificar para conseguir disponibilizar isso. Isso parece um pouco óbvio, mas muitos concorrentes não têm esse serviço. Eles deixam assim, é o que está no sistema e acabou. Você não tem muito como personalizar. E a gente trabalha muito essa questão. Serviços, incluir um passeio, deixar um serviço conforme o cliente precisa. Então, isso a gente personaliza, mas também a questão da flexibilidade. Então, às vezes você vai ter um cliente que ele tem múltiplos pagamentos. Ele quer fazer uma parte no cartão, uma parte no boleto. Às vezes o cliente tem ali uma tarifa muito boa do aéreo, mas o cartão dele não tem ainda todo o limite para fazer a emissão de tudo. Dá para a gente fazer o quê? Fazemos um recebimento de uma parte, negociamos um prazo, né? Se a gente tiver prazo com o hotel, nós somos bons de negócio, sabe? O que você precisa? Olha, puxa, aqui eu estou perdendo uma venda, o cliente está vendo lá na internet. Vamos tentar ver se a gente consegue reduzir esse valor, né? Assim como também, às vezes, você está fazendo uma venda, mandou o orçamento a 9.500, a 10 mil. Chegou na hora de fazer reserva, pô, deu uma mudada lá no aéreo, o hotel baixou, entrou uma promoção, puxa, tá dando 9.500. Você pode colocar um over. Eu vou mostrar para vocês no sistema lá como que você consegue adicionar esse over, né? Então, você pode cobrar lá os 10 mil do cliente e você ter uma receita adicional pela venda, né? Então, a gente procura ser muito parceiro e flexível para se adaptar à tua necessidade. Outro ponto que eu gosto muito de mencionar, uma grande oportunidade para venda de grupos. Os grupos que a gente chama os grupos de adesão. Muitas vezes você está na tua agência, você fala, caramba, o telefone não está tocando, não está vindo pedido, o que eu posso fazer? De repente você pode, né, nos contatar e a gente analisar junto a possibilidade de fazer um grupo por adesão. A gente pega um destino, onde você tenha já um grupo de clientes que de repente em algum momento te pediu esse destino, e você de repente você pode pegar ali um grupinho, 20 pessoas, 15 pessoas, a partir de 10 pessoas já é considerado um grupo na parte do aéreo. Então, você pode fazer uma adesão aonde a BRT vai te dar todo o apoio com as informações em relação aos prazos. Por exemplo, qual companhia aérea que você precisa já deixar um sinal de negócio de imediato para segurar a tarifa? Qual companhia que te dá um prazo sem esse sinal? Quantos por cento é o sinal? Qual que é o deadline que você tem com o hotel? A gente pode fazer uma forma de pagamento especial para o teu grupo. A gente consegue incluir você como um tour leader, acompanhando esse grupo, você ou alguém da tua agência, né? Podemos colocar um valor de receita adicional para você fazer um kit especial personalizado para o teu grupo. Isso sem tirar da tua comissão, a gente incluindo ali, e o teu cliente vai poder fazer tudo no cartão ou tudo no boleto. Então, tudo isso que eu estou mencionando a vocês, ele dá trabalho. Eu acho que tem um microfone aberto aqui, deixa eu só... Acho que é o Pedreira. Deixa eu só... Aí. Então... Você fechou o seu Robson, o teu está fechado. Espera aí, deixa eu voltar. Voltou. Então assim, isso parece um pouco... fazer esse tipo de venda de grupo por adesão, eu costumo dizer assim, dá trabalho. Então, não é toda operadora que quer. Tem muita gente que quer aquela vendinha pronta, que entrou ali, reservou e está tudo pronto. Ou aquele grupo que já vem formado.
Então, para esses grupos, inclusive, a gente oferece uma coisa que a gente chama que é o kit de mídia. Então, vocês recebem aí as promoções da BRT, e nós temos as lâminas, quando é um grupo, a gente disponibiliza através do nosso marketing uma lâmina de versão history, uma lâmina de versão feed com a tua logo, uma apresentação, a gente chama de revista digital, que é você pode usar como um PowerPoint para fazer uma apresentação. Isso a gente fornece como cortesia para as agências que fecham os grupos conosco. Então, todo esse apoio você tem. E para isso, você precisa de um parceiro que possa se adaptar ao que você quer. Então, contem muito conosco em relação a isso. A parte de fornecedores, a gente é muito seletivo. Vocês vão perceber que as nossas lâminas, a gente nunca coloca aquele hotel mais barato só para parecer mais barato, sabe? Então, a gente tem a questão de buscar, mesmo que seja um produto econômico, mas colocar um produto econômico que seja, né, honesto, né? Que dê para, pelo menos, o cliente que vai explorar o destino, não vai ficar muito no hotel, mas tem um mínimo, né, de conforto. Então, a gente sempre trabalha muito nessa seleção. Por exemplo, vou dar um exemplo, depois eu vou mostrar para vocês no portal, a questão de hotelaria. Hoje existe uma disputa muito grande em relação a tarifas de hotel. Eu vou mostrar para vocês que dentro do portal tem lá hotéis de contratação direta e tem os hotéis de fornecedores. A BRT ela tem crédito hoje para contratar direto com 90% dos hotéis no Brasil. Mas hoje existem os brokers de hotelaria que acabam entrando com negociações muito agressivas. E alguns desses a BRT também trabalha. Só que nós trabalhamos com aqueles que, se tiver algum tipo de problema, a gente consiga dar respaldo. Então, a gente é muito seletivo em relação a isso. A gente trabalha no internacional muito com o que a gente chama que são os DMCs locais. Então, eu tenho circuitos, tenho as empresas que vendem as grandes excursões, mas nós trabalhamos muito também com os receptivos e DMCs locais, aonde eu consigo ter um acesso fácil com o fornecedor, consigo personalizar. Quando eu tenho um problema, eu consigo tratar rapidamente com o prestador de serviço. Então, a gente tem, realmente, a gente preza muito pela qualidade do que nós estamos vendendo, né? A questão da nossa equipe é uma equipe bem experiente, nós temos pouca rotatividade no nosso time de atendimento, então nós temos consultores que estão com a gente aí há mais de 15 anos, temos consultores novos que estão indo muito bem também, mas, assim, novos em relação à BRT, mas sempre com muita experiência, uma equipe bem preparada, tá? E eles têm essa questão mesmo de entender que tem que atender a necessidade do cliente, né? Então, não dá para vender só o que está ali no sistema. Outra coisa que eu gosto muito também é que, na BRT, na operadora, você tem o atendimento do começo ao fim com o mesmo consultor. Então, você não tem aquela coisa assim de, agora eu falo com um, daqui a pouco eu falo com outro, daqui a pouco eu falo com outro. Então, o vendedor que te atendeu na cotação, se quando o teu grupo estiver lá no destino e tiver uma intercorrência, esse mesmo consultor vai te ajudar a dar toda a tratativa. Então, ele entende, ele sabe como a venda nasceu, ele sabe todos os detalhes. Então, assim, é muito bacana essa personalização, tá? Outra coisa muito importante em relação a como é o funcionamento da nossa operadora, a gente tem o atendimento regional, então a gente entende a importância do baiano falar com o baiano, do carioca falar com o carioca, então a gente tem isso como uma característica, mas a gente também permite, né, que você tenha acesso a todo esse time. Então, você tem uma ampla equipe para atender, então na operadora você pode comprar com qualquer consultor, né, que você escolha, né? Então temos vários, porque às vezes você está, poxa, eu tenho um Tailândia com Dubai, e às vezes nós temos um consultor que é muito experiente na venda desse tipo de destino, nós podemos, né, colocar esse consultor, mesmo que ele não esteja no teu estado, para poder fazer esse atendimento. Outra coisa que eu gosto de falar da personalização é o seguinte, os problemas caminham ao nosso lado. Então, o que acontece? Só tem problema quem vende. E aí, o que nós temos hoje? A empresa, quando ocorre as intercorrências, ela tem um lado muito humano nas tratativas. A BRT é uma empresa que tem dono, e isso não é o lado, né, ruim, é o lado bom.
de você poder acessar os diretores da empresa, os donos da empresa, e poder explicar os casos e resolver de forma humana. Tem muitas empresas hoje que se pautam parte técnica, tipo, eu tenho um problema, o problema não fui eu que causei, então não é meu. E a gente procura sempre entender, primeiramente, o lado do cliente que está lá viajando, né, pensar no lado humano de quem está lá na viagem, e depois também pensar no futuro, né? O quanto um cliente pode gerar de negócios para nós, né? Perder o cliente custa muito, né? Porque esse cliente indica outros. Então, quer dizer, a gente tem muito esse lado, e quando tem uma intercorrência, a gente sempre procura se ajudar, ver o que a gente consegue fazer, e a empresa tem esse lado como característica, né? Então, eu gosto de dizer que isso também é um grande diferencial, tá? Agora, pessoal, só rapidamente aqui, passando sobre as condições comerciais, eu já vou para o portal, tá? O nosso comissionamento, ele parte em 12%, tá? Se a sua agência tem um fluxo de vendas um pouco mais frequente conosco, a gente pode estudar sempre uma questão de melhorar a condição comercial, então fale com os executivos, a gente é bom de negócio, tá? Então, traz a proposta, a gente se adapta, tá? Questão do parcelamento, pessoal, nós trabalhamos hoje com parcelamento em 10 vezes. Eu vou dizer uma coisa aqui importante sobre esse tema. Eu participo de grupos com diretores da Brastoa, hoje tem operadoras fazendo parcelamento em 12, 15 vezes. Pessoal, parcelamento acima de 10 vezes, eventualmente, uma ação específica, pontual, a gente também faz, mas a gente evita, porque para o negócio, financeiramente, é muito complicado esperar tantas parcelas para recebimento. A BRT ainda tem o privilégio de, por estar muito bem estruturada financeiramente, ela é uma das pouquíssimas, eu posso dizer que não dá para contar nos dedos de uma mão hoje, operadoras que não recorrem à antecipação de recebíveis. Para a gente é um orgulho até a gente poder saber que a gente pode esperar os vencimentos e tem essa solidez financeira para poder pedir negócio para vocês. Mas procurem trabalhar realmente assim, evitar esses parcelamentos acima de 10 vezes. O nosso portal permite até 12, aí ele coloca juros, e quando vocês tiverem eventualmente alguma venda, puxa, tá uma venda lá numa outra operadora, mas puxa, esse cliente se não parcelar em tantas vezes, eu vou perder o negócio e tal, tragam a proposta, a gente vai analisar, tá? Mas evitem estimular esse parcelamento estendido, ele não é saudável para o mercado. Imagina um cliente que compra em 15 vezes, ele vai ter uma recorrência de quase 1 ano e meio, porque tem cliente que fala, eu tenho que pagar uma viagem para comprar outra. Você imagina que se ele poderia, a cada 1 ano, a cada 10 meses, comprar uma viagem contigo, ele vai levar 1 ano e meio praticamente. Então, não é saudável para o mercado estimular esse parcelamento mais estendido. Apesar que eu entendo que, às vezes, a crise econômica no país leva as pessoas a precisarem disso, tá? A questão do Pix, a gente tem automaticamente no sistema a opção de um desconto de 3% quando é pacotes. Só tomem cuidado que esse desconto não se aplica para cruzeiros, não se aplica para produtos de negociação específica, como circuitos, Clube Med, ingressos. Então, sempre consulte o nosso vendedor antes de cravar para o cliente que vai ter o desconto do Pix, porque tem alguns produtos que não aplicam o desconto. Tá? O pagamento de comissões, hoje, a gente faz em até 12 dias, tá? Nós temos um calendário de pagamento de comissões, normalmente ele cai todas as sextas-feiras, mas ele varia um pouquinho por causa do feriado. Então, o fluxo hoje, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, por exemplo, hoje é sexta. Quem fizer uma venda hoje, nós vamos fazer todo o processo de conferência até segunda-feira, tá? Na quarta-feira, a agência recebe um e-mail chamado nota de crédito, que é um relatório do que ele vai receber, e na sexta-feira a comissão é depositada, na próxima sexta, tá? Caso você não esteja recebendo esse relatório de nota de crédito, chama o teu executivo de contas e a gente vai verificar se tem alguma parametrização no sistema. Por enquanto, não é necessário emitir nota fiscal para receber a comissão na operadora. Eu estou falando por enquanto, porque provavelmente com a nova mudança aí tributária,
provavelmente vai ser necessário emitir a nota fiscal para receber a comissão, tá? Um ponto importante, uma coisa é você ter que emitir a nota fiscal para receber da BRT operadora, por enquanto não é necessário. Outra coisa é a tua obrigação com o governo em pagar os impostos. A BRT, ela emite a nota sobre a comissão dela, e naturalmente a tua agência precisa emitir para pagar para o governo. Então, quando eu digo isso, não estamos falando em sonegação, estamos apenas falando em fluxo, tá? Agora, pessoal, eu gostaria... aqui tem uma... Depois o nosso time comercial pode passar para vocês. Aqui é só uma tela com os principais contatos da operadora, tá? A gente tem o nosso portal, que eu já vou entrar aqui para vocês, que é o brtoperadora.com.br. Nós temos um portal exclusivo para as publicidades, que é esse news.grupobrt.com.br, onde você encontra as lâminas que você pode baixar para divulgar para os seus clientes. Nós temos um e-mail central, que é o operadora@grupobrt.com.br. Vamos supor que você ainda não tem um contato de um dos nossos consultores, tal, tem uma demanda para a operadora, pode já solicitar diretamente no e-mail operadora. Nós também atendemos por esse WhatsApp, tá? Onde o nosso time atende pelo WhatsApp, pelo 41-3219-5400. Uma coisa muito importante, fora do horário comercial, nós temos um atendimento para clientes que estão em viagem, tá? Que começa a partir das 19 horas até as 9 da manhã, de segunda a sexta. E finais de semana é 24 horas. É esse número, 41-3500-7482. Se você não conseguir anotar agora, depois coloca, chama teu executivo, eu vou pedir para a equipe BRT colocar ali no chat também. Esse telefone é o que atende o passageiro que está no destino, ele não é o mesmo telefone que atende a consolidadora. São equipes diferentes que fazem o atendimento, tá? E esse atendimento é a gente que está no destino. Se eventualmente você tiver uma venda que puxa, se arrastou durante o dia, e você precisa fechar à noite, final de semana, nós temos uma equipe de consultores em que a gente, para emissão, a gente consegue acionar eles para concluir uma emissão. Aí você pode chamar o nosso executivo, esse mesmo contato do plantão, ele também direciona, mas assim, é para emissão. É diferente lá do que a gente tem na consolidadora. A consolidadora, ela tem um 24 horas que faz também um trabalho de cotação, de orçamento. Fora do horário comercial na operadora, ou é emergencial Pax no destino, ou para alguma emissão a gente consegue também atender, tá? Gente, em relação à BRT, a parte de estrutura seria isso. Agora a gente vai partir um pouco para a parte do portal, tá? Para dar algumas dicas aqui para vocês sobre a nossa ferramenta, tá? Deixa eu só trocar aqui abrir o site. Pessoal, o primeiro ponto aqui importante que eu quero falar para vocês, sobre a questão do... Deixa eu só fechar aqui a minha câmera, só um momentinho. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, pessoal, sobre a parte aqui do portal, primeiro ponto importante. Então, é um outro... A BRT tem dois portais. brtconsolidadora.com.br e o brtoperadora.com.br. O login não é o mesmo, então é importante saber, são dois logins diferentes. Então, quando vocês for normalmente na consolidadora, o login é o CPF. Na operadora, normalmente a gente coloca ou e-mail, ou nome e sobrenome. É possível personalizar. Se você falar assim, eu acho mais fácil o CPF ser o login de tudo na BRT. Você consegue editar isso, eu vou mostrar aqui para vocês aonde, e também vocês podem pedir para o nosso time comercial essa edição do login. Mas a senha vai ser diferente, então, todo jeito, são outra senha. Deixa eu só um momentinho que não entrou aqui. Então aqui, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês, então, o nosso portal.
Aqui, esse ambiente que eu estou fazendo é exatamente igual ao ambiente de vocês de agência, tá? Antes eu fazia esse treinamento com o meu acesso, daí apareciam algumas telas diferentes, aí acaba não fazendo sentido essa apresentação. Então, aqui, pessoal, alguns pontos que eu quero destacar aqui para vocês, tá? Primeiramente, falar rapidamente aqui sobre as possibilidades que a gente tem dentro do nosso menu, tá? Então, aqui, dentro do portal, eu tenho essa abinha aqui do lado direito superior, onde eu consigo deixar a tela escura ou clara. Ó. Se eu cliquei, ela fica escura. Tem gente que prefere, né, trabalhar com a tela escura. Aqui do lado direito, eu tenho esse cifrão, onde eu consigo ver a informação do câmbio. Então, tem muitas pessoas, como é que está o câmbio hoje? Qual que é o câmbio? Você entra no portal da operadora e você já consegue visualizar aqui o câmbio, né? A gente usa, né, principalmente o dólar e o euro. Ó, o importante, tá vendo aqui, ó? O câmbio que está aqui é o câmbio de ontem, 12h07. Sempre tomem cuidado com o seguinte, é uma reserva internacional, fez a reserva, procure pagar ela já quando o câmbio já virou, então quer dizer, igual que é 12h07, o cliente que tem uma reserva feita ontem, ele precisa pagar o quanto antes, que por volta do meio-dia o câmbio atualiza. E aí vai atualizar o valor, tá? Então, a reserva está mantida conforme o prazo, mas vai atualizar o câmbio. O nosso sistema, ele já converte para reais, tá? Só que volta e meia dá esse problema, principalmente em períodos de grande oscilação de câmbio, porque daí você tem uma reserva em reais, e aí o câmbio atualiza, aumenta o valor, ou baixa, né? Que também se baixar, ele baixa. Aí o pessoal fala, mas tá em reais, tem que honrar. Pessoal, conforme o câmbio. Então, sempre procurem ou paga até umas 11 horas da manhã a reserva, ou deixa separado, tá? Vamos lá. Além do câmbio, eu tenho aqui do lado a parte de notificações. Então, quando você tem alguma reserva com prazo caindo, alguma coisa assim, o sistema tem esse sinalzinho de alerta, tá? Aqui eu tenho esse globo, onde eu consigo mudar a língua, né? Então, por exemplo, na Argentina, nós usamos aqui o espanhol, apesar que a gente está vendo, né? Porque o espanhol da Espanha e o espanhol da Argentina tem diferença, mas enfim, a gente tem aqui como mudar a língua, né? Ou às vezes para quem está treinando aí o inglês, alguma coisa, pode também trocar aqui. Aqui do lado direito tem a informação do meu acesso, né? Então aqui eu estou usando um login como teste, então eu sei qual login que eu estou logado. Aqui do lado esquerdo, tá? Eu tenho esse menu, essas 3 barrinhas do lado esquerdo, onde eu tenho um menu principal, tá? Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui a aba Profissionais. Nessa aba Profissionais, eu consigo, se eu der aqui um pesquisar, eu consigo ver todos os emissores que estão cadastrados na minha agência. Aqui é uma agência que tem muitos, porque a equipe BRT usa isso aqui como teste, né? Obviamente, nas agências, você vai ter só os teus usuários. E aqui eu consigo administrar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um emissor, aqui, está aqui, o Wilson Abraão. Então, eu consigo, ó, ele, por exemplo, por algum motivo está inativo aqui, o nosso amigo Wilson. Então, eu vou entrar aqui e eu vou ativar o Wilson. Então, o próprio master da agência, isso aqui é só o master da agência que consegue. Então, ele consegue já... já tem uma duplicidade, por isso que ele não seguiu aqui. Mas eu consigo editar esse usuário. Por exemplo, aqui, ó, o Marcos, lá de Fortaleza. Eu consigo, ó, reenviar a senha. Então, se você tem um colaborador seu que está sem acesso, o próprio master da agência consegue fazer o reset da senha, tá? Pode acionar nossa equipe? Pode, mas o próprio gestor da agência consegue. Outra coisa, você consegue também colocar o master, colocar mais que um master. Então, o dono da agência pode entrar, editar um perfil, ele clica aqui no editar, e ele pode colocar, por exemplo, um emissor que virou gerente, alterar para master. Outra coisa, aqui do lado direito, essa câmera, você consegue colocar a tua foto
para sair no orçamento web. Eu já vou mostrar para vocês como é que é o orçamento web. Então, você consegue colocar uma foto sua ou a logo da agência para sair no orçamento web. Aqui tem, ó, quando for colocar master, eu coloco agência DM, o perfil agência é normal, esse corporativo a gente acaba não usando, é um segmento que vem automático da plataforma, mas a gente não usa esse corp. E aqui é os dados, se você colocar aqui o telefone, ele já aparece também lá no envio do orçamento, e os dados normal da agência, e-mail, telefone, tá? Então, aqui você já tem como ir editando. Também consigo aqui, ó, campo profissionais, entrou um emissor novo da agência, o dono da agência vai aqui em adicionar e cadastra o novo colaborador, tá? Então, você faz a gestão, saiu um colaborador, não quero que ele tenha acesso, você vai e você pode desativar ele. Então, por exemplo, eu quero desativar um emissor. Clico aqui e vou aqui, ó, desativar, né? Aqui eu posso desativar esse colaborador, tá? Então, só mostrando aí as possibilidades que o master da agência consegue. Voltando aqui no menu, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês os bloqueios, tá? Bloqueios de voo. Aqui, ó, eu vou colocar esse calendário bem aqui para frente. Vou colocar lá para o ano que vem. Normalmente até um ano. E eu dou aqui um pesquisar. Aqui, dessa forma, eu consigo ver todos os bloqueios. No momento, nós estamos com 76 bloqueios, tá? Nós tivemos uma reunião com a diretoria essa semana e nós vamos fazer um trabalho intenso de ter mais saídas garantidas, tá? A BRT tem condições de ter mais bloqueios, mas no momento hoje não tem, mas nós vamos ter. A diretoria está disposta a fazer, então a gente vai abastecer vocês com mais saídas. E aí aqui você coloca a tua origem. Então, por exemplo, eu estou em Manaus, falar aqui do meu amigo Robson, meu xará. Ó, em Manaus nós temos 5 bloqueios saindo de Manaus, tá? Então, você consegue filtrar aqui, ó. Então, ele sabe que tem Fortaleza para o dia 28 de setembro, eu tenho para Foz do Iguaçu, tenho para Florianópolis, para Bogotá e para Santiago. Então, você consegue ver por origem e por destino. Aqui, ele aparece para você o valor da tarifa por pessoa sem taxas, tá? Não está incluso as taxas de embarque. Valor de venda da tarifa. A quantidade de lugares disponíveis, tá? Então, você tem a informação e qual é a data, ó. 22 a 28, eu tenho aqui o bloqueio. Vamos ter muito mais. Essa página aqui vai estar muito mais recheada aí, vamos trabalhar para isso, tá? Com responsabilidade, tá? Porque a BRT também não vai fazer bloqueio para ficar devolvendo, cancelando e tomando prejuízo. A gente vai procurar ser bem assertivo. Inclusive, se vocês estiverem na tela de vocês, viu lá um aéreo que está muito barato. Essa semana mesmo um agente de viagem me mandou, Robson, olha, Porto Seguro para janeiro, tá bem legal. Será que não dá para fazer uns bloqueios? A gente vai atrás, a gente conta muito com a colaboração de vocês em relação à informação. A gente está muito disposto a colocar mais produto na prateleira. Voltando no menu aqui, você tem também a aba aqui. Essa aba produtos, banners, vocês praticamente não vão usar. Eu vou mostrar como é que gera o banner, mas não é uma ferramenta, não é por aqui que você vai gerar o banner. Eu vou mostrar como funciona na sequência. O buscar, essa lupinha é onde você vai localizar as reservas efetuadas. Você consegue ver pelo nome do passageiro, pelo número do ID, pela data que foi feita, pela data que foi fechada, pela data que vai cair a reserva e os status. Então, você tem todo um menu aqui para você procurar suas reservas. Então, você é um master da tua agência, você consegue entrar aqui, peraí, deixa eu ver o que gerou de reserva na BRT, o que tem para embarcar. Você consegue verificar tudo por aqui. Eu deixei até uma reserva pronta aqui, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês de pagamento de boleto, como que funciona, então eu já deixei pronta aqui para ser mais rápido depois. Fiz hoje essa reserva. Embaixo, o carrinho, o reservário, eu vou deixar para mostrar por último, porque daí a gente já vai seguir no treinamento. Aqui eu tenho a aba orçamentos, que é igual
a que eu mostrei para vocês das reservas. Então, aqui você consegue ver as cotações efetuadas, e aqui você tem um menu onde você consegue, a partir da cotação, já entrar com a reserva, para não precisar ter que fazer tudo de novo. Então, você já fez a cotação para o cliente, você pode entrar aqui e não precisa fazer tudo de novo. Você já vai no reservar e você consegue já dar sequência. Aqui você pode reenviar o e-mail dessa cotação, você consegue fazer o orçamento web, que eu já vou mostrar para vocês como funciona, e aqui, pessoal, você tem o PDF do orçamento. Depois eu vou mostrar aqui para vocês que é possível editar um orçamento em PDF. Vou mostrar para vocês também, é uma dica legal também, que normalmente o pessoal gosta e nem todo mundo sabe. Nessa última abinha, eu tenho o dashboard, onde eu consigo ver, por exemplo, nos últimos 30 dias, quantas vendas. Essa agência, como é uma agência de teste, ela tem uma reserva, que foi a que eu fiz, e ela tem 32 orçamentos gerados. Então, você consegue ter aqui uma movimentação da tua agência, tá? Agora eu vou efetivamente para a tela de como reservar. Pessoal, primeiro aqui eu já vou começar com uma... Eu vou dizer novidade, porque nem todo mundo sabe dessa função. Quando você vai no teu carrinho de compras, você pode pedir para o teu executivo para habilitar essa função aqui, ó, PixNet, tá? Por que a gente não libera isso para todas as agências automaticamente, tá? Quando a gente teve essa oportunidade de disponibilizar o PixNet, a gente sentiu que algumas agências não entendiam o que era o PixNet. O que é o PixNet? Se eu tenho um cliente que eu sei que ele vai me pagar à vista, é Pix, entendeu? E esse cara, ele está espremendo, ele quer o menor do menor preço. Isso aqui eu vou vender e eu vou tirar já a minha comissão na entrada porque ele vai me pagar Pix. Então, você pode pedir para o teu executivo, ó, deixa liberado para mim lá o PixNet, porque eu tenho bastante cliente que trabalha nesse modelo. Agências também que têm alguma operação própria, né? Às vezes ela acaba recebendo na maquineta dela lá a comissão, alguma coisa assim, não passa o cartão para a operadora. Tem agências, por exemplo, que, sei lá, pagam à vista e, enfim. O PixNet, ele é net, é uma tarifa bem agressiva, só que ela não tem parcelamento e não tem comissão. Então, aquilo ali, você paga no Pix e não tem comissão. Então, como que é o fluxo para liberar isso aqui? Você só conversa com o teu executivo e fala, olha, eu tenho clientes nesse perfil. Libera lá, o executivo faz a solicitação aqui para o nosso suporte comercial e a gente libera, sem problema algum, essa função do PixNet, tá? No lazer não é muito comum, as agências usam menos, porque normalmente a maioria é cartão e boleto, tá? Então, porque dentro do ambiente da operadora, você consegue pagar também com Pix. Então, é uma função que já está habilitada, só que se você tem uma frequência de vendas mais agressivas, você pode ter o PixNet, tá? Vamos lá. Agora eu vou aqui no carrinho de compras, ó, usar o que é o mais comum, que é o agências, tá? Entrei aqui no agências, eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona o menu aqui, tá? Primeiro, eu tenho aqui o monte seu pacote. Nessa função, ele vai aparecer aéreo e hotel. Então, você colocou monte seu pacote, ele vai te dar o aéreo mais barato e o hotel mais barato, e aí depois você precisa adicionar os demais serviços. Eu tenho o hospedagem, que daí é válido para nacional e internacional. Dica aqui. Aqui você coloca sempre o nome da cidade, tá? Ou a região. Por exemplo, eu estou indo procurar o Gran Palácio em Baçaí, lá na Bahia, que fica em Mata de São João. Se eu colocar Gran Palácio em Baçaí, ele até aparece. Porém, alguns fornecedores cadastram o hotel como se fosse o destino. Mas eu sempre recomendo que vocês coloquem ali, por exemplo, Mata de São João, que é um município, ou em Baçaí, porque sempre essa busca pela região. Beach Park, em Aquirás. Então, sempre usar a cidade, preferencialmente, tá? Ou a região, né? Ah, Porto de Galinhas, eu quero colocar Muro Alto,
é possível colocar, né? Porto de Galinhas, que é a praia, também puxa. Ipojuca também puxa. Sempre usando essa questão da cidade ou a região. Evitem colocar o nome do hotel nessa busca aqui, que você vai restringir a tua busca, tá? Outra coisa, serviços. Aqui você tem... nessa mesma aba, puxa nacional e internacional, tá? Dentro da mesma aba. Serviços. Aqui você encontra aéreo, hotel, transfer, seguros, todos os ingressos, está tudo na aba serviços. Essa aba, pacotes/bloqueios. Aqui eu encontro, por exemplo, aquele bloqueio que eu estava procurando, eu consigo ver ele já pronto, com aéreo, hotel, transfer, city tour, a gente já deixa os pacotes prontos. Tanto pacotes com bloqueio e pacotes sem bloqueios. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. O cliente quer ir para Gramado e ele te mandou um pedido super cru. Tipo, quanto é que é um Gramado aí e tal, mais ou menos. Se você quiser, você consegue rapidamente aqui já pegar um pacotinho pronto e mandar para dar aquela resposta muito rápida, tá? Então você pode fazer por aqui, por essa aba pacotes/bloqueios. Circuitos, você encontra aquelas grandes excursões pela Europa, Special Tour, Sato, Surland, esses grandes fornecedores. Mas tem alguns circuitos dentro do Brasil. Por exemplo, Rota das Emoções, tem alguns circuitos dentro do próprio Brasil. Locação de veículos, nacional e internacional, você encontra... Depois eu vou rapidamente aqui mostrar nos circuitos algumas dicas, tá? Locação de veículo, nacional e internacional, tudo dentro da mesma aba. Nós temos essa aba cruzeiros, que depois na sequência eu também vou falar rapidinho sobre ele. Aí nós temos as locações de casas também, na região ali, hoje está carregando mais ali a região de Orlando, ali, Kissimmee, né? As casas. E agora eu já vou começar com uma dica, tá? Aqui, gente, é dica, não tem questão de, tá certo, tá errado. Eu sempre indico começar a busca por voos, tá? Só que tem um ponto importante, na operadora nós não vendemos apenas o aéreo, tá? Na operadora é sempre com hospedagem. Mas posso botar 20 noites na Europa de aéreo, 2 noites de hotel? Não. A gente precisa entender, a regra, ela está sempre dentro da regra do bilhete. Tem companhia que pede, tem que ter 60% da hospedagem para caracterizar uma tarifa operadora. Por quê? Existe a tarifa de sistema, que está na consolidadora, que a gente chama que é a facial, que tem lá a forma de pagamento da companhia, e tem a tarifa operadora, que é uma tarifa onde a companhia exige de nós, operadores, que tenha a hospedagem, tá? Aí tem gente que fala, Robson, mas a operadora X lá vende, tá fazendo até propaganda que vendendo só aéreo. Ela não está preocupada com o acordo que ela fez com a companhia aérea, ela recebeu um desconto para ter algumas tarifas e não está preocupada e está vendendo. Então, a gente procura honrar. Então, dentro da operadora é para vender o pacote. Mas vamos aqui a busca aqui, né, efetivamente. Então, nessa busca de voos, eu coloco aqui a cidade de origem. Então, por exemplo, vou colocar aqui um Porto Alegre e eu vou lá para Porto Seguro. Então, eu posso colocar a cidade ou a sigla do aeroporto, ele puxa. Aqui no calendário, eu vou escolher aqui uma data, eu quero ir aqui 12 de setembro, e vou ficar uma semana. Esse filtro, bagagem sim, bagagem não, normalmente a gente não mexe, eu deixo ele como todos mesmo. E aqui a quantidade de passageiros. Uma outra dica que eu quero dar para vocês nós eventualmente fazemos algumas ações com cupom de desconto, tá? Aqui, quando tiver o cupom de desconto, você vai aplicar esse cupom aqui, em avançado, e você vai digitar aqui o cupom. Por exemplo, todos vocês, todos os agentes que estão participando aqui hoje, tá, vão ganhar um cupom de desconto, tá? Um por agência, tá, gente? Um por agência, um cupom especial de 5% de desconto, que pode ser usado nos próximos 30 dias, tá? O que você vai fazer? Você vai terminar esse treinamento aqui, você vai chamar o teu executivo e falar assim, eu quero o meu cupom, tá? E nós vamos mandar um cupom para você
por exemplo, eu vou colocar aqui o nome da agência é Robson Tour. Então, eu vou colocar aqui, eu vou mandar lá o cupom, por exemplo, Robson 290526. Opa, peraí, que não foi todos os... Aqui, Robson 2905. Então, esse cupom é o cupom que ele já vai estar parametrizado com os 5% de desconto. É um cupom único, tá? Para usar no portal, tá? Então, não pode ser outra venda. Como que vai ser legal esse cupom, gente? É uma venda de 10 mil, entendeu? Você tá lá brigando o preço. Quando você aplicar o cupom, esse cupom de 10 mil vai baixar para 9.500 no orçamento. Ele vai dar o desconto sobre a tarifa. Então, você ganha R$500. Esses R$500 você pode dar de desconto para o cliente, ou eu vou mostrar que vocês podem colocar como over e ganhar esses R$500, tá? Então, é um cupom único e assim, ó, é exclusivo só para quem está participando aqui, tá? E é um por agência. E aqui que você vai aplicar esse cupom de desconto. Vamos aqui à pesquisa, então. Essas ações de cupom, pessoal, enquanto pesquisa aqui o sistema, vocês podem fazer, por exemplo, um aniversário da agência. Chama o nosso executivo, vamos fazer uma campanha, dar um desconto para o cliente. Eu não sei se a gente vai conseguir dar 5%, mas a gente pode fazer um acordo, entendeu? Então, a gente tem... a gente gosta muito desse tipo de ação, tá? Com o cupom. Aqui, pessoal, a busca do aéreo é como qualquer buscador normal. Ele não tem muito segredo. Você vai ter aqui todos os filtros, onde você pode, por exemplo, eu quero voo com no máximo uma parada, então ele já vai fazendo o filtro. Aqui, ó, eu sempre coloco, para dar um aproveitamento, o horário de chegada do cliente no destino. Então, esse cliente eu quero que ele chegue no máximo 2 da tarde, para estar vendendo lá um resort, eu quero que ele possa estar cedo no destino. O horário de saída do cliente. Esse cliente aqui não quer sair de madrugada. Então, ele vai sair pelo menos a partir das 8 da manhã. Então, eu consigo ir filtrando aqui o horário de partida, de chegada, o tempo de voo também. Então, por exemplo, eu quero voos que tenham no máximo 10 horas. Então, o sistema ele já vai fazendo todo esse filtro, entendeu? Para você poder atender o melhor horário possível para o teu cliente. Por exemplo, eu não quero troca de aeroporto. Então, eu tenho aqui troca de aeroporto. Não, é muito estressante o cliente ter que trocar o aeroporto. Então, você tem como fazer todos esses filtros aqui para buscar o melhor para o teu cliente. Eu não vou me prender muito aqui a essa busca de horários, tal, para a gente poder não perder muito tempo e ser algo dinâmico, tá? Então, aqui vai uma outra dica, tá? Eu tenho aqui, ó, o valor sempre por pessoa, eu coloquei 2, total de 2.000, e o valor de taxas já inclusas nesses 2.000. Então, esse aqui é o valor total do aéreo. Quanto a agência está ganhando de comissão aqui? Eu consigo clicar aqui, ó, em detalhar, e aqui ele já vai clicar para mim aparecer aqui, ó, é 218,84, para você saber qual é a tua comissão nesse produto. Então, sempre, se você deixar o detalhar feito, vai aparecer aqui para você. Quando eu estou com o cliente na minha frente, não quero que ele veja, eu deixo fora, ele não aparece, tá? Então, é bem legal vocês saberem que você já consegue ver a tua comissão aqui. Outra, eu tenho a informação aqui das bagagens, nesse caso é um item pessoal mais uma bagagem. Se eu clicar essa setinha aqui para baixo, eu consigo ver exatamente qual é a conexão que o meu cliente está fazendo. Aqui vai uma outra dica. Eu consigo colocar esse mesmo aéreo, eu quero fazer, por exemplo, 3 opções de hotel. Então, eu vou aqui no adicionar, primeiramente eu coloco um novo orçamento. E aqui o meu carrinho que está em cima, ele já aparece o número 1. Mas eu quero colocar com esse mesmo aéreo, eu quero colocar mais 2 opções de hotel. Eu quero um hotel mais econômico, um meio termo e um bem top. Eu vou aqui adicionar a um novo orçamento. Então, eu vou ter o orçamento 1, orçamento 2 e a um novo orçamento. Aqui, ó, eu tenho 3 orçamentos dentro do meu carrinho, com o mesmo aéreo. Mas eu também poderia, gente, se eu quiser, eu posso colocar
uma opção de um aéreo com, sei lá, madrugueiro, com 2 paradas, que está custando R$ 700. E eu posso ir lá no filtro e colocar um voo direto que está custando 1.500. E eu posso colocar no orçamento 1, um aéreo, no orçamento 2, outro aéreo, e no orçamento 3, outro aéreo. Então, eu consigo passar dentro da mesma cotação 3 opções de voo ou 3 opções de hotel. E eu estou falando 3, mas você pode colocar quantos você quiser, tá? Tô falando 3, que é o mais comum. Agora, eu escolhi o aéreo, começando pelo aéreo. Por que eu falo de começar pelo aéreo, pessoal? Porque é o seguinte, é o coração da viagem. Ó, um aéreo de R$ 1.000, Porto Alegre e Porto Seguro, tá dentro de uma tarifa legal. Pô, é longe Porto Alegre de Porto Seguro por R$ 1.000. Se esse aéreo tivesse 3.000, eu já sei que é muito difícil o cliente pagar um valor desse numa baixa temporada, por exemplo. Então, quando você vai lá no monte seu pacote, ele vai te demorar até você chegar no melhor voo. Então, por isso que é legal você colocar essa situação. Agora eu vou aqui na hospedagem e eu vou colocar lá, então, Porto Seguro. Aqui também, se eu quisesse, eu poderia já montar aqui no destino que esse cliente vai ficar em Arraial da Ajuda, que esse cliente vai ficar em Trancoso. Então, eu estou pegando o voo para Porto Seguro, mas eu já coloco qual que é a cidade. Outra coisa, dica aqui legal, eu posso fazer o conjugado. Vou colocar o cliente 3 noites em Porto Seguro e 4 noites em Arraial. Então, eu faço a primeira busca de 3 noites, adiciono no carrinho e depois eu vou e coloco o segundo destino. Então, eu vou montando o meu pacote, sempre adicionando no carrinho. Aqui eu vou fazer a busca mais básica, aqui, né, 12 a 19, o apartamento duplo, tá? Nesse modelo aqui, tem uma partezinha um pouquinho mais chatinha. O cupom tem que ser aplicado em cada segmento, né? Então, dá também, depois da reserva gerada, dá para aplicar o cupom dentro da reserva, tá? Se você não quiser ficar aplicando o cupom por segmento aqui. Aqui eu vou buscar a hospedagem. É como qualquer buscador de hotel também, então aqui também a gente vai passar bem brevemente, porque ele é autoexplicativo. Eu acho que a dica maior aqui está em relação a você poder montar os múltiplos orçamentos, tá? Então aqui, pessoal, a BRT, ela sempre trabalha com alguns hotéis recomendados, tá? Esses hotéis são recomendados porque um colaborador nosso foi lá visitar, porque a gente está com uma ação comercial especial com eles, é um parceiro do agente de viagem. Então, a gente coloca aqui como recomendado. Então, não é o mais barato que vai aparecer, é aqueles que têm uma parceria maior com a gente, então eles ficam aqui em destaque, como preferenciais, tá? Uma dica que eu quero dar para vocês, lembra que eu falei, contrato direto, fornecedor 1, 2, tem 7 fornecedores com o mesmo hotel. Sempre procurem trabalhar com o contrato direto, porque se eu tenho alguma intercorrência, eu tenho algum problema, é a BRT lidando direto com o hotel, então é um intermediário a menos. Porém, gente, tem vendas, tem determinadas situações em que a gente depende dessa venda através de um fornecedor, que são os brokers. No internacional, isso é muito comum. Todas as operadoras trabalham, né, usando os brokers. Dentro do Brasil, é uma coisa relativamente nova, tá? Mas a gente prefere sempre o contrato direto. Aí vem a pergunta, Robson, mas tem problema ter vendido com o fornecedor? Não, problema não tem, porque a BRT selecionou esse fornecedor. Ele procurou um que realmente dá respaldo. Tem operadoras que colocam ali qualquer um e não se preocupam com isso, tá? Então, a gente sempre faz essa curadoria. Outra dica que eu quero dar para vocês, pessoal, aqui, ó, tipo de apartamento. Aqui ele apareceu uma suíte, um quarto suíte luxo. Você vai aqui, ó, em ver mais quartos e você consegue ver outras opções. Esse hotel, que é um hotel que não tem muita, assim, questão, vista mar e tal, não tem muita diferença. Mas eu sempre, aqui você consegue enxergar a diferença. Às vezes tem, por exemplo, Maceió. O cliente que tem uma experiência de ficar num vista mar em Maceió é muito melhor, e às vezes dá uma diferença de 100, 200 reais. Você aumenta teu ticket, então evite colocar só o mais barato. E aí tem uma vantagem de você montar 2, 3 orçamentos. Então você pode colocar, por exemplo, esse hotel que está mais barato, e você pode adicionar ele
no orçamento 1, entendeu? E eu posso pegar e escolher aqui essa outra categoria que está dando aqui R$ 200 a mais, vamos supor que seja um quarto mais amplo, eu posso colocar esse aqui no meu orçamento 2. Então, o cliente ele já vai ver a diferença. O mesmo hotel está em 2 orçamentos diferentes. Outra dica que eu queria dar para vocês aqui, ó, descendo um pouco a barra de rolagem, eu tenho aqui, ó, esses hotéis que estão com a bandeirinha vermelha, ó. Multa de cancelamento, tarifa não reembolsável. Então, sempre quando for esse tipo de tarifa, tenha uma atenção maior. Primeiro que o sistema, quando eu for tentar gerar uma reserva, ele só vai efetivar a reserva no momento de pagamento. Então, ele gera uma solicitação, mas ele acaba dando, só vai efetivar mesmo na hora que entrar o pagamento. E mesmo assim, está sujeito à disponibilidade. Então, esses hotéis com multa sempre são vendas mais tensas. Outra coisa, a questão do cliente não ter o reembolso em caso de cancelamento. Então, ele perde todo o valor. Então, sempre procurem trabalhar com tarifas, igual está aqui embaixo, ó. Veja que dá R$ 40 de diferença para o cliente pegar um cancelamento grátis até 4 de setembro. Passa o mousezinho aqui, ó, até 4 de setembro. Então, dá muito pouca diferença para você querer economizar na venda do cliente e depois ter um transtorno, porque tem fornecedor que não reembolsa mesmo, né? Fez com multa, já era, né? E aí você tem também aqui dentro do filtro, se você quiser, você pode colocar aqui, ó, política de cancelamento, ó. Eu quero só hotéis com reembolsável, não reembolsável. Então, você tem essa possibilidade, tá? Aí aqui, ó, eu quero escolher aqui, ó, um Brisa da Praia, por exemplo. Eu quero adicionar no orçamento 3, tá? Então, eu coloquei o orçamento 1 e 2 com o mesmo hotel, com tipo de apartamento diferente, e eu coloquei o orçamento 3, um outro hotel aqui do Brisa da Praia. Agora, eu vou seguir aqui e vou mostrar para vocês, então, para adicionar os serviços. Eu não preciso ir aqui em cima em serviços, eu posso nessa abinha aqui embaixo, ó, transfer de ida e volta. Então, eu consigo já colocar, ó, nesse caso de Porto Seguro, ele já tem um pacotinho, ó, em Out City Tour por 289. Sempre olhem também, porque às vezes tem, por exemplo, uma opção de privativo, né, que dá uma diferença pequena de valor. Vamos ver se esse aqui, como é que ficaria. Não, esse aqui pela busca ele não aparece. Deixa eu ver se... Aqui em Alt, hotéis em Cabral, em Arraial. Regular. Ó, privativo, ó. Esse aqui é para Arraial da Ajuda. Em Porto Seguro ele acaba não tendo aquele pacote do In Alt City Tour. Para Porto Seguro. Tem esse, ó. Privativo é R$ 1.000. Nesse destino, ele já dá uma diferença maior. Mas tem destinos, eu estava cotando Curitiba hoje, que dá R$ 100 de diferença do regular para o privativo. Sempre tomem esse cuidado, né, que o privativo acaba sempre sendo melhor. Aqui outra dica, pessoal, ó, o transfer regular, esse aqui eu posso colocar aqui, ó, todos os orçamentos. Então eu não preciso colocar um por um, eu já coloco e ele já vai adicionar no sistema todos os serviços em Alt para esses hotéis. E aqui o seguro, que é uma outra recomendação nossa, pessoal. Mesmo viagem nacional, incluam o seguro viagem. Ó, R$ 129 num plano de 50 mil da Sisticard e R$ 164. Dá uma diferença muito pequena para esse plano com a cobertura maior. Então, eu vou colocar esse aqui e eu vou adicionar em todos os orçamentos. Outra dica que eu quero dar para vocês aqui, passeios. Então, o cliente está indo lá para Porto Seguro, e eu quero incluir os passeios. Então, aqui, você... Peraí, por que não está carregando? Por algum motivo não carregou os passeios, não sei o porquê. Tem que ver depois com o pessoal de produto. Aqui nessa aba passeios, você consegue encontrar os passeios adicionais no destino. Fui aqui na aba ingressos, que eu queria mostrar para vocês como é que adiciona a sala VIP, tá? Então, aqui, ó, a BRT tem a sala VIP lá em Porto Seguro, tá? E aí, aqui você consegue, ó, eu quero adicionar a sala VIP para o dia da saída do cliente. Então, eu vou aqui no dia 19, que é o dia do Alt,
eu vou adicionar. Aí aqui é uma dica legal, eu posso adicionar a todos os orçamentos, tá? Ou eu poderia colocar também como um extra. Por exemplo, eu quero um passeio, mas eu não quero encarecer a viagem do cliente. Você pode pôr como um extra, e esse orçamento, esse pedido, ele não vai estar somado, vai estar como um adicional. Às vezes o cliente quer saber assim, o que eu tenho para fazer no destino? Você pode montar lá o teu pacote, colocar todos esses passeios, e ele vai aparecer lá para você, para o cliente escolher, talvez, né, ele não queira comprar naquele momento, mas ele consegue adicionar como um extra. Agora eu vou aqui no carrinho de compras, pessoal, para mostrar para vocês como aparece o carrinho. Aqui eu tenho, então, o orçamento 1, com o Aquaville. Aí eu tenho aqui o orçamento 2 com o Aquaville numa outra categoria de apartamento. E eu tenho o orçamento 3 com o Brisa da Praia, tá? Aqui, pessoal, por exemplo, se eu quiser, eu posso editar. Quer saber? Eu vou tirar o transfer. Você pode clicar aqui nessa lixeirinha e tirar, entendeu? O transfer. Você consegue editar essa parte. Aqui ele já deu um valor total, tá? E aqui, ó, eu consigo, então, partir para parte. Ó, o extra, eu vou mostrar para vocês, ele vai aparecer separado lá o valor do extra. Aqui, na hora de mandar o orçamento, eu vou aqui, ó, em preencher com os meus dados, ele já coloca o meu nome, eu escolho um vendedor de preferência, eu vou colocar a Rita, lá do Rio de Janeiro, que me atendeu muito bem, então eu coloco aqui a Rita, e você vai aqui no enviar o orçamento. Deixa eu só regular aqui um pouquinho, que a minha tela está com. Aqui. Só um momentinho aqui, deixa eu voltar aqui. Desculpa. Eu vou aqui, então, no enviar o orçamento PDF, entendeu? Então, ele vai mandar lá no meu e-mail o orçamento em PDF, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês também a questão do ajuste de comissão. Você pode editar, aqui, você vai aqui em ajuste, tá? E você consegue aqui editar, por exemplo, nesse pacote aqui do orçamento 1, ele está dando R$ 574 de comissão, tá? Então, vamos supor que, esse cliente aqui, putz, eu vou colocar lá uma bolsinha, vou fazer um over aqui, eu vou, em vez de 4.590, eu vou cobrar desse cliente aqui, eu vou cobrar 5.000 dele. Então, você consegue editar aqui o valor, 4.800, você vai na reguinha, eu vou cobrar dele, tá aqui, 4.948. A comissão da agência, que era para ser 574, ela foi aumentada. O que vai acontecer? O valor que você cobrou a mais, tá? É o over, a BRT vai devolver junto com a sua comissão, só que sobre o valor a mais, você tem um desconto. Então, tem um débito, uma diferença de 15% sobre o adicional. Então, eu vou fazer uma conta redonda aqui. A venda era de 10.000, você cobrou 11. Tá? Sobre os 10.000, vamos supor que você teria lá 1.200 de comissão, 12%. Você cobrou R$ 1.000 a mais. Sobre esses R$ 1.000, a BRT vai debitar 15%, então você vai receber líquido 850 e mais os 1.200, entendeu? Então você vai ter nessa venda aqui. Assim como você pode falar, não, isso aqui é uma viagem para minha mãe, não vou cobrar nada de comissão. Você vai aqui e zera, e ele automaticamente já edita aqui o valor, tá? Então, essa reguinha, você consegue administrar os teus ganhos, tá? Agora, eu queria mostrar aqui para vocês também, depois eu vou mostrar o orçamento, como é que ele chega, e eu vou mostrar o orçamento web também. Deixa eu pegar aqui. Enviar o orçamento web. Quando eu clico no enviar o orçamento web, ele vai abrir para vocês uma tela como essa aqui, ó. Compartilhe no WhatsApp Web. Se você tiver com o WhatsApp Web aberto, ele já vai direto para você. Se não, você, copia esse link que chegou aqui, você copia ele, você vai abrir uma tela de navegador. Deixa eu só
trocar aqui para vocês. No momentinho que ele tá carregando aqui o meu... Aqui, ó. E ele abre o orçamento web. Esse orçamento web, ele é uma versão mais com fotos, tudo do orçamento. Ele só está carregando aqui, ó. Então, ele aparece, ó, com o hotel, o mapinha do voo. Então, ele é mais bonito, assim, a apresentação dele, sabe? Os detalhes. Depois eu vou mostrar o PDF, que o PDF é mais basicão, né? Aí aqui você tem todo o resumo da viagem, os valores, tudo mais. O parcelamento, ó, em 10 vezes sem juros e com juros em 12. O sistema, nesse tipo de orçamento, ele já apresenta para o cliente o valor do desconto do Pix. Tem gente que não gosta muito disso aqui, porque, né, às vezes não quer repassar o desconto para o cliente. No orçamento web, ele já vem automaticamente, sabe? Aqui, ó, o contato, aquela foto que eu mostrei para vocês, daria para apresentar aqui. Então, você tem todo o orçamento. Aqui, pessoal, tem uma situação que vocês podem pedir se vocês quiserem. Aqui do lado direito, ó, comprar agora. Se você quiser, você pode pedir para o teu executivo de contas dizer, eu quero que o meu orçamento web, quando eu mandar para o meu cliente, ele mesmo possa fazer a compra dele. Essa é uma função que não está liberado para todas as agências. Por quê? Tem agência que fala, puxa, mas se eu mandar o link para o cliente, e o cliente comprar através do link, ele pode colocar o nome errado, ele pode fazer alguma coisa errada, e eu não quero. Mas é possível você já fazer com que o cliente compre através desse link. Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês como que ele funciona. Ao clicar no link, ele já vai permitir, por exemplo, se você está numa sexta-feira, está indo viajar, o cliente está a semana inteira, né, pedindo para você o orçamento ali, e ele está decidido a comprar, mas ele vai passar o cartão à noite em casa. Se for um cliente um pouco mais descolado, podemos dizer assim, você pode enviar esse link para ele com essa opção de compra e ele já poder finalizar. Só que aí você precisa pedir essa liberação aqui para a nossa equipe, tá? Ele está carregando aqui, mas basicamente o que ele vai apresentar? Ó, ele já abriu aqui, ó. O cliente vai preencher os dados da reserva, entendeu? Vai colocar aqui o nome dele, do acompanhante, dados do pagante, inclusive se tiver cupom de desconto, ele já aplica aqui. E quando ele colocar aqui, ó, cartão de crédito ou Pix, então ele finaliza, o sistema emite a reserva. Então, através de um orçamento, o cliente já vira compra. E, naturalmente, né, está vinculado à tua agência, você vai receber a tua comissão normal, tá? Então, é uma função nova. O Cruzeiro também tem essa mesma possibilidade, tá? Agora, pessoal, quero mostrar para vocês aqui o orçamento que chega, o PDF, para vocês verem como que ele funciona. Ele vai chegar lá no e-mail, mas eu vou abrir aqui rapidinho, nessa aba aqui de PDF. Ó, eu fui aqui no orçamento, eu clico aqui do lado direito. Deixa eu compartilhar aqui a guia com vocês. Ó, eu tenho aqui o orçamento em PDF. Veja que ele não é tão dinâmico quanto aquele outro, tá? Mas aqui eu vou dar uma outra dica. Você consegue personalizar. Então, você pode clicar aqui nessa setinha aqui, nessa canetinha, e você mudar algumas coisas desse orçamento. Esse texto que está aqui, orçamento 1, a reserva ainda não efetivada, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui, ó, viagem, senhor Paulo e família para Porto Seguro. Você pode dar uma personalizada aqui. Então tá aqui, aí eu quero, por exemplo, aqui tem os valores totais, eu tenho aqui o aéreo, beleza, eu tenho aqui o transfer, mas tem essa parte aqui que está falando que é a TAIP Turismo, dados do transfer, eu quero tirar, isso aqui para mim não me importa. Esse dado do fornecedor, como é só uma cotação, também tira, não precisa. Veículo regular, tudo bem, esse aqui eu vou manter. Aí aqui a parte do seguro, esse aqui eu vou manter. Então, você tem como editar. Aqui, como são vários orçamentos, né, eu teria que fazer um por um. E aí você vai aqui, ó, no teu download,
e ele vai fazer um download no teu computador desse orçamento já da forma editada, né? Então, eu coloquei aqui, ó, ele já aparece, ó, o orçamento editado. Então, é uma função também que você pode personalizar, colocar alguma observação, então, e aí você manda no WhatsApp. Então, as duas formas aí que você pode usar, tá? Deixa eu voltar aqui, o que mais que eu queria apresentar aqui para vocês? O gerador de banner, que muita gente tem dúvidas aí de como é que gera o banner, tá? Então, eu vou voltar aqui no carrinho, eu vou tirar esses outros orçamentos, porque no gerador de banner, pessoal, ele tem algumas limitações. Ele é o orçamento básico em duplo. Ele não permite que você coloque extras, é só aéreo, transfer, hotel, seguro, e não pode ser 3 orçamentos, ele é um orçamento só. Então, eu vou tirar o extra e vou deixar só aqui o orçamento básico aqui do Porto Seguro, tá? Deixa eu só... Eu vou adicionar um voucherzinho de sala VIP aqui. Oi, Robson. Oi? Não podemos ver a tela. Pera, desculpa. Não tem problema. Aqui. Aí, ó. Pronto, acho que agora voltou aí. Obrigado, Cindy. Aí, aqui, ó. Então, eu vou adicionar aqui a sala VIP. Então, eu tenho o orçamento com o hotel, o aéreo, o transfer, o seguro e um voucher de sala VIP, tá? Aí eu vou aqui, tá preenchido com os meus dados, eu vou aqui, ó, criar banner do lado esquerdo, tá? Eu vou criar o banner. Aqui, ó, pessoal, eu consigo, nessa aba banner, colocar o que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, ó, Gramado Super Promoção. Isso aqui é muito legal, gente. Assim, encontrou uma tarifa legal, você pode usar a tua criatividade, entendeu? Então, você põe o que você quiser aqui nesse texto, né? Tem, lógico, limite de caracteres. Parcelas, sempre trabalhem com 10, apesar dele permitir aqui 12, mas aí ele vai ter os juros, né? 10 vezes. Essa parte de vencimento, ele vem automaticamente com a data da viagem, mas é uma coisa que você não precisa mexer. Esses tags também não é necessário. O que você vai precisar aqui, ó, é adicionar as imagens. Então, você vai em imagens, adicionar, e ele vai aparecer várias imagens aqui de Porto Seguro. Alguns hotéis, inclusive, aparecem, por exemplo, os resorts, a gente deixa já algumas imagens. Se você sentir falta de algum destino, de imagens, pode nos avisar que a gente vai dando uma alimentada ali. Então, eu vou colocar essa imagem da praia de Porto Seguro. Você vai aqui, ó, em salvar, do lado direito, e depois você vai em publicar. Aí ele vai aqui, deseja, sim, e gerar, aí você coloca gerar history e gerar feed. Aí ele já vai baixar no computador as imagens. Deixa só, eu vou ter que mudar aqui um pouquinho aqui o meu compartilhamento. Deixa eu parar de compartilhar. Tem que compartilhar a tela inteira. Aqui, compartilhar. E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que ele aparece o banner gerado. O banner dos stories. Ó, então, ele já aparece, ó, esse aqui, por exemplo, ó, o número de caracteres está bem no limite, talvez daria para colocar até um pouquinho menos. Então, ele já gera com o contato aqui do telefone da agência, então ele já tem aqui o banner gerado. Assim como o feed, ó, no feed ele aparece até bem bonitinho, ó, Gramado, super promoção, tal. Então, você consegue ir gerando essas lâminas aqui, ele já aparece o valor aqui de 10 vezes sem a taxa de embarque. Então, é bem bacana para você poder alimentar as tuas redes sociais aí. Então, é uma ferramenta bem interessante essa parte do gerador de banner. Deixa eu só parar aqui. Deixa eu dar uma acelerada aqui para a gente não ficar tanto tempo. Deixa eu só voltar aqui no portal. Espera aí, só um momentinho. Compartilhar. RT operadora. Compartilhar. Ok. Agora, voltando aqui no portal, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui na parte da reserva, tá? Como que funciona a reserva, tá?
Aqui dentro do carrinho, quando eu clico aqui em reservar, ele é como qualquer reserva, não tem muito segredo. Ele vai pedir aqui, ó, os dados do cliente, né? Nome, telefone. Outra coisa importante, pessoal, celular do cliente, coloca, porque para o receptivo é muito importante, está tendo muito desencontro, o agente de viagem coloca o telefone dele, e depois a gente tenta entrar em contato com o cliente, cai para o agente de viagem, e às vezes é final de semana, o pessoal está com o telefone desligado, então, sempre colocar, a BRT nem tem venda direta, é justamente para poder facilitar a comunicação. Aqui você vai colocar os dados, no caso, para o seguro, fazer normal a reserva. Para agilizar, eu deixei uma reserva pronta para mostrar para vocês já umas dicas de boleto, essas coisas assim. Vamos supor que ali eu tivesse já gerado a reserva, tá? E aqui, você entra dentro da lupa para procurar a reserva gerada. Aqui não é o mesmo produto, eu coloquei só um hotel para ser mais rápido. Eu entro aqui, ó, dentro da lupinha, numa reserva já gerada. Então, imagina que aquele orçamento ali de Porto Seguro já era um orçamento pronto, uma reserva pronta. Aqui, ó, dentro da reserva, eu tenho aqui, por exemplo, as opções de pagamento para o cliente. Eu tenho aqui, ó, prazo de expiração. Ó, essa reserva é só um hotel, ele deu prazo de expiração para dia 2/6 às 7h35. Muito importante. Se até a data desse aqui não entrar o pagamento, a reserva cai. Então, é muito importante controlar o prazo, tá? Aqui, você confere, né, se o que você reservou está correto. Ah, esse cliente quer pagar no cartão. Então, você vai aqui, ó, em enviar e-mail, pagamento ao cliente. Aqui, nesse pagamento ao cliente, você vai gerar o link para mandar para o cliente. Então, aqui você edita o valor. Por exemplo, a cada pessoa vai pagar metade. Então, em vez de 4.309, eu posso editar esse valor aqui para 2.000 e pouco por pessoa. Desconto à vista, sim ou não? Por que desconto à vista, sim ou não? Para cartão, não tem desconto, mas o link do Pix é o mesmo. O cliente consegue fazer o Pix ou o cartão com o mesmo link. Então, eu consigo colocar desconto à vista, sim ou não. As parcelas, se o cliente já pediu em 5, você já pode gerar o link em até 5. Né? Ah, vou gerar em 10 vezes aqui para o cliente. E aqui, ó, o e-mail que você já pode mandar direto para o cliente. Se você não quiser, você pode dar aqui um gerar, tá? Ele vai copiar para a tua área de transferência o link. Um detalhe importante, se você mesmo, agente de viagem, for passar o cartão do teu cliente, você tem que deslogar do sistema, porque ele não vai permitir você fazer um pagamento estando logado. Então, você tem que sair, que eu vou até mostrar aqui para vocês como é que funciona. Se você tentar entrar no link, ó, ele vai carregar ali e vai aparecer informação de que você precisa sair do sistema. Tem que entrar ou numa aba anônima ou precisa sair. Está demorando um pouquinho para carregar, porque eu acho que como nós estamos chamada com muitas pessoas, ele demora um pouco mais. Mas você precisa sair do sistema para conseguir acessar. Eu já vou até sair aqui, como eu sei que vai precisar deslogar. Deixa eu só sair aqui. E deixa eu abrir aqui o link do cartão. Ó, pessoal, aqui, ó, assim chega o link do cartão pro cliente. Algumas dicas importantes aqui. Vai aparecer, o teu cliente ele vai saber exatamente o que ele está pagando. Porém, aqui dá muita confusão, ó. Total da compra. Lembra que eu falei que cada um ia pagar uma parte? Imagina que são 8 pessoas na reserva, né? E aí cada um vai pagar o seu. Quando a pessoa olhar nessa tela aqui, ela vai ver a tela com o valor total. Ela vai dizer, não, mas você falou que eu ia pagar só 2.000. Então, você já explica para o cliente, ó, na primeira tela vai aparecer sempre o valor total da reserva, mesmo que o link dele seja de R$2.000, tá? Aí você dá aqui um li, concordo, nesse caso, o cliente, né? Porque sempre é o cliente que tem que estar fazendo o pagamento. E aqui você pode, ó, meio de pagamento, cartão de crédito ou Pix, porque é o mesmo link para fazer o cartão ou Pix. Tá vendo R$2.000 aqui, ó? Então, esse link foi criado de R$2.000. Aqui você coloca
o CPF do cliente, né? Então, vou colocar aqui só uma simulação. Opa, peraí que eu errei meu próprio CPF, só um pouquinho. Aqui. Eu coloquei o CPF e aí você vai preencher todos os dados aqui de pagamento. Nesse caso, se for Pix ou se for o cartão de crédito, você vai preencher, colocar a quantidade de parcelas, deu um confirmar, o sistema já parte para fazer a compra dos produtos e fazer a emissão, tá? Então, é só para mostrar para vocês como é que funciona a questão do link do cartão, mas eu quero mostrar o boleto também para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui no portal, só um momento. Eu estava deslogado, eu vou logar de novo agora. Só um momento aqui que... Tá. Então, voltei aqui no portal só para mostrar para vocês a parte de como que funciona a questão do boleto bancário, tá? Dentro aqui da reserva, eu tenho aqui a opção para pagar no boleto, eu vou aqui em adicionar pagamentos, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, lembra que eu falei que o cupom de desconto você poderia acionar depois da reserva feita? Você pode aqui, depois da reserva feita, o cupom que vocês vão receber aí, você pode adicionar ele aqui, ó, adicionar cupom. Aí aqui ele vai adicionar e dar o desconto que quando tiver cupom de desconto. Mas nesse caso eu quero falar dos pagamentos. Eu vou aqui em pagamentos e aqui, ó, eu coloco, por exemplo, lá o CPF do pagante. Aqui eu estou mostrando para vocês a parte do boleto, tá? Do financiamento. Coloquei o CPF, ele já vai dizer assim, qual que é o meio de pagamento. Ó, Pix, depósito ou financiamento. Aqui é o financiamento, que é o boleto multicrédito. Pessoal, algumas agências podem não ter essa função liberada automaticamente, porque o gestor da agência precisa dar um aceite num termo, tá? Um termo onde a gente coloca algumas condições. Quais são elas? Esse financiamento ele é feito em horário comercial, tem que ser feito sempre em nome do viajante ou primeiro grau. Primeiro grau, pai, mãe, né, filho. Irmão, tio, avô, não. Tá? É primeiro mesmo ali. Você também, então não pode ser terceiro. Outra coisa, não pode ser também somente passagem aérea, tem que ser financiamento de pacote, tá? Então essas são as regras que o gestor da agência vai assinar com a BRT dizendo que ele está ciente. Parcela mínima R$100 e tal. Você solicita para o teu executivo e fala, ó, libera o financiamento aí que eu quero ter a pré-aprovação aqui online. Como que é o fluxo aqui? Você coloca aqui os dados, coloca qual que é o valor, os dados do cliente e dá o iniciar. A partir daqui, o sistema já faz a análise, 24 horas, para saber se o cliente tem o crédito ou não, se está liberado ou não o crédito. Se tiver, a partir desse momento, o cliente automaticamente recebe um WhatsApp, através desse número que está aqui. Então, tem que ser o cliente, tá? Por quê? Ele vai receber um WhatsApp. Nesse WhatsApp, a gente tem o que a gente chama de biometria. O cliente vai precisar ter em mãos o documento dele com CPF, né, a CNH ou o RG com CPF, e ele precisa tirar uma selfie e colocar uma cópia desse documento. Feito isso, ele vai também assinar um contrato do financiamento e ele vai receber também um recibo de que a compra é efetuada. Isso tudo de forma online. Tem um vídeo explicativo que é bem tranquilo para o cliente fazer, não é difícil, tá? Feito isso aqui, o cliente concluiu, vai voltar para o nosso consultor e o nosso consultor finaliza junto com o financeiro, apenas conferindo se realmente o passageiro pagante está na reserva, conferindo todos os detalhes, e o nosso vendedor finaliza a emissão. Então, ele faz uma pré-aprovação, né, no próprio sistema. Gente, quando for fora de horário comercial e você precisar fazer uma venda com boleto, chama a gente, chama teu executivo, chama teu vendedor e fala, ó, vou precisar de uma ajuda.
a gente mobiliza o time aqui, mesmo não tendo um plantão de vendas, mas a gente depende de venda, a gente vai ajudar, a gente não quer perder negócio, tá? Então, conta com o nosso apoio mesmo fora do horário comercial, aciona a gente, avisa, ó, vocês me ajudam aí com o boleto? E a gente tá às ordens, tá? Então, essa parte do boleto que eu queria mostrar para vocês, aqui só para concluir rapidinho aqui, que daí eu vou abrir para perguntas, que já era para estar terminando já, mas é bastante coisa, né? A parte de cruzeiros, pessoal, quando você clicar aqui em cruzeiros, você tem... Ah, só para concluir o boleto, pessoal. O boleto, caso o cliente não pague, o custo é do cliente com a financeira. A agência não tem responsabilidade por boleto, tá? Então, quem vai gerar o crédito é a financeira. Se ele não pagar, é problema dele com a financeira. Porém, está sujeito a cancelamento da viagem, tá? Então, assim, não pagou, a financeira pode nos alertar aqui. Se ele não embarcou ainda, tem que ser no mínimo 30 dias de antecedência, então não adianta viagem, 60 dias de antecedência para o embarque. E, bom, é isso, tá? Em relação ao boleto. E aí o boleto já chega também automaticamente no WhatsApp do cliente também, tá? Então, é bem tranquilo, é bem simples e gera bastante crédito, tá? É uma financeira que dá bastante crédito. Aqui, ó, na parte dos cruzeiros, pessoal, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque é muito autoexplicativo. Na BRT não precisa fazer outro login, é dentro do próprio portal da operadora e é muito intuitivo. Só procurar qual que é o destino, qual que é a data. Você vai sempre ter um vendedor da BRT para te auxiliar em todas as vendas. Então é muito tranquilo, só tome o cuidado que é forma de pagamento específica e a comissão é específica. Então não é como os demais produtos lá que tem uma comissão padrão. Aqui cada produto tem a sua. E da mesma forma você pode gerar um orçamento e o cliente pode finalizar a compra, o próprio orçamento atualiza automaticamente, é bem legal também a parte do cruzeiro, tá? Deixa eu voltar aqui no portal. Pessoal, a parte de circuitos, bem rapidinho, aqui, ó. Você quer vender um circuito, então o teu cliente quer ir para Portugal. Então você coloca aqui o país que ele está indo e o mês. Então, esse cliente está indo em março de 27. 2 pessoas. Então, você consegue pesquisar e ele vai dar a opção de todos os circuitos que tem cadastrados aqui. São 117 opções. Você pode escolher o fornecedor. Eu gosto da Special, eu gosto da Surland. Tem destinos que tem mais fornecedores, tá? Dias. O cliente vai ficar só, no máximo, 13 dias. Então, você vai filtrando. Filtrou, você clica aqui, ó, do lado direito em ver preços, ele vai aparecer as datas. Esse circuito, Maravilhas de Lisboa e Madrid, ele é um circuito que sai no dia 6 e no dia 20 de março. Então, eu coloco aqui, do dia 20 de março é uma data que está boa para o cliente. Ele aparece aqui as informações gerais, os hotéis previstos, né, o que são os serviços, e o que é legal, ó, o roteirinho, ó. Você já tem o roteirinho pronto aqui para o cliente. E aí você segue o mesmo passo a passo anterior. Você vai no adicionar ao novo orçamento, você vai lá, pega uma passagem aérea, coloca ali dentro, pega um seguro, vai colocando tudo dentro do teu carrinho, tá? Então é bem tranquilo. Isso serve para os demais produtos também, exceto o cruzeiro. O cruzeiro não dá para fazer essa combinação, tá? Bom, gente, em relação a dicas aí, eu acho que seria isso, tá? Eu vou voltar aqui a minha tela para vocês, porque eu acho que deve ter dúvidas aí. Deixa eu ligar minha câmera aqui de volta. Então, tá aqui. E deixa eu só dar uma olhada aqui como é que tá o chat. Alguém da BRT consegue me ajudar aí se ficou alguma dúvida que a gente não respondeu antes ali? Que ficou... Robson, fizeram muitas perguntas a respeito do parcelamento quando o cliente quer dar uma entrada e parcelar o restante. Você consegue mostrar? Por favor. Pessoal, então é o seguinte, você fala acredito, no próprio portal ou de regra geral? No portal, aonde faz. Tá. Então é o seguinte, aqui, ó, deixa eu voltar aqui no portal. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela.
aqui, compartilhar. Então, aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui na minha reserva. Então, uma vez a reserva feita, eu vou entrar aqui na reserva para enviar o pagamento para o cliente. Então, eu vou em enviar e-mail. Ah, também, gente, o voucher fica liberado aqui, tá? Então, por exemplo, fiz o pagamento na BRT, feito o pagamento, o voucher fica liberado automaticamente. Questão de contrato de viagem. Hoje, nós exigimos contrato somente nas vendas com boleto, tá? Então, a venda com boleto, quando o cliente finaliza a parte com a financeira, a gente faz a emissão, mas o contrato de viagem é obrigatório. Para os demais pacotes, não é obrigatório, mas é recomendado, tá? Então, você pode inserir o contrato na tua reserva, aí a BRT assina, e vocês assinam, e o cliente assina o contrato de viagem. Venda com cartão não é obrigatório o contrato, então, quando pagou, o voucher já libera aqui. Se o voucher não liberou, chama o nosso vendedor para ver como fazer, se tem alguma pendência, alguma coisa assim. Mas vamos lá aqui, no pagamento ao cliente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo definir, por exemplo, vamos supor que esse cliente, ele, na hora de pagar, ele já mandou a parte do pagamento direto para a agência da entrada, a comissão da agência. Então, você pode colocar aqui, ó, clicar aqui do lado direito em entrada na agência, entendeu? E aí, ó, ele já disse aqui que é 517. Então, ele vai gerar o pagamento já descontando esses 517, porque você já recebeu a comissão na entrada. Outra coisa que você pode fazer também, você pode passar um valor, por exemplo, menor aqui no cartão, por exemplo, o cliente, como eu disse, vai ter 2, 3 pagantes. Então, você edita, né? Um vai pagar 1.500, o outro vai pagar 3.000. Então, é aqui que você menciona essa parte de entrada na agência. Durante o horário comercial, pessoal, é muito tranquilo. A nossa equipe dá toda a assistência para você, do que se tiver dúvida ali sobre como é que é um pagamento, como é que não é, o que dá para fazer. Isso aqui, lógico, no final de semana, que aí você acaba, né, importante ter essa autonomia, né? Mas é bem tranquilo. Vamos lá, nós temos mais alguma dúvida aí que a gente possa... Eu vi que o pessoal foi colocando bastante coisa aqui. Alguém me ajuda aí, alguma coisa a mais que ficou? Alguém que quiser também levantar a mão, abrir o microfone, fica à vontade, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu localizo aqui alguma... O Leonardo, pode falar, Leonardo. Obrigado, Robson. Tá me ouvindo bem aí? Tá perfeito. Ok. Você falou que acaba não sendo obrigatório o contrato quando se paga em Pix e em cartão, mas quando houver necessidade de uma assistência ao passageiro, a ele não seria bom ele ter acesso a esse contrato, nós mantermos o contrato e ele saber o que realmente compete a ele e a nós? É como eu menciono, ele é recomendado, tá? Ele não é obrigatório, mas ele é recomendado. Eu sempre falo que a formalização, quanto mais formalização você tem, melhor é. O que acontece em relação ao contrato? Ele, historicamente, né, tinham operadoras, inclusive a própria BRT, que ela exigia um contrato físico, que o cara tinha que ir lá, imprimir, assinar, e só se liberava o voucher após isso. Aí entraram algumas empresas online, onde o cliente acaba não tendo essa exigência. E aí, para uma questão de facilidade, a gente deixou isso mais flexível. Mas eu sempre recomendo, é muito tranquilo. Ali naquela aba, você vai em adicionar ao contrato. Toda a agência deve se precaver, porque o cliente é teu amigo até a hora que você falar para ele que o hotel está com multa e é integral, ele vai perder tudo. Aí ele vira advogado, o primo dele é advogado, e a gente passa a ter um problema para administrar. Então, na questão do financiamento, a gente colocou o contrato como obrigatório, porque houve alguns problemas, né, de contestação e tal, então a gente acabou, por um alinhamento aí com a financeira, a gente colocar o contrato. É uma venda um pouquinho mais burocrática ali, mas sempre é recomendável colocar assim o contrato, ajuda a gente quando tem algum problema para administrar assim. Eliane, fica à vontade.
Obrigado, viu, Leonardo? Bom dia. Gratidão. Robson, o atende passageiro no destino, que é o 41 que você passou o número, esse número eu passo para o cliente tanto se eu fechar a venda na operadora como na consolidadora, ou são números diferentes? São números diferentes. A venda na consolidadora, esse número já vai no voucher, você deve já orientar o cliente, dizer a ele, olha, qualquer atraso superior a 30, 40 minutos, você avisa. Na realidade, é até melhor que ele avise já diretamente o fornecedor do serviço, que também está o telefone no voucher, né? Mas a gente sabe na prática que, né, muitas vezes o cliente vai ligar para o agente de viagem, mas naturalmente você tem o direito de descansar e por isso que você contrata uma operadora que tem o emergencial. Mas são números diferentes, são equipes diferentes que atendem. Então, na operadora a gente tem esses são números distintos. Se porventura, né, um cliente tiver uma consolidadora, manda o atendimento da consolidadora, que no caso da consolidadora é o mesmo número, né, o 41-3219-5400 é o mesmo número. Mas, se nós recebermos fora de horário esse acionamento, tem um direcionamento do contato, então também... No fim das contas, o cliente acaba sendo atendido e funciona bem, sabe? A gente não tem problema de cliente que não consegue atender, o plantão realmente atende, sabe? Então, isso é bem tranquilo. Vamos ver aqui o que mais. Obrigado, viu, Eliane? Pessoal, aqui, deixa eu só ver aqui, a gravação vai ficar feita. Deixa eu ver aqui. Dani, pode falar, Dani. Oi, Robson, bom dia. Teve gente que perguntou ali qual é o cupom que você mencionou na apresentação. Esse cupom não vai ser um cupom único, tá? Vai ser um cupom para cada agência de viagem. Então, cada agência vai acionar o seu executivo ou pode acionar também o consultor da operadora e vai pedir assim, qual é o meu cupom? Aí eu vou criar o cupom e vou mandar, porque se eu mandar um cupom, como é um cupom de utilização única, eu preciso criar ele personalizado, né? Daí, como tivemos muitas pessoas aqui participando, eu vou mandando daí individualmente, vai valer por 30 dias, mas aí é só solicitar para o executivo e eu mesmo crio aqui o cupom. Deixa eu só ver aqui. Alguém perguntou aqui qual que é a diferença do WhatsApp pelo número que enviou, diferente do BRT Virtual. Pessoal, BRT Virtual é uma filial da BRT que atende as agências que não têm um executivo regional. Então, por exemplo, eu estou com uma agência em São Paulo, mas eu não sou atendido por um executivo da filial São Paulo. A gente tem aqui na matriz um núcleo de atendimento com equipe comercial, né? A Isabela, a Fabiola, o Rafael aí. Então, você tem o mesmo atendimento, a diferença é que não se tem a visita presencial, né? Então, isso basicamente o que muda. E, no geral, tem o mesmo atendimento das demais agências, tá? Comissão do seguro. Comissão do seguro é 40%, tá? Então, você ganha uma comissão normal, maior, né? Então, vamos supor, uma agência que tem 12%, no seguro vai ter 40%. Exceto, pessoal, quando você pegar um pacote que já vem pronto, montado aqui da BRT, um bloqueio, por exemplo, aí a comissão é única em todos os produtos. Mas esse que você monta no portal, aí a comissão do seguro é maior. E é bem bacana, é mais barato do que comprar direto com a seguradora, tá? Gente, eu estou tentando ver se tem alguma outra dúvida aqui que possa não ter sido respondida, né? Se tiver alguém que quiser abrir o microfone, fica à vontade. Senão eu já vou partir para os finalmente, senão a turma pega no meu pé, quero terminar até umas 11h30, mas é bastante tema, né? Então acaba ficando um pouquinho mais longo aí. Não sei se tem mais alguma coisa aqui que ficou. Eu acho que respondemos tudo. Acho que sim. Bom, gente, eu vou começar aqui já a me despedir de vocês. Muito, muito grato, né? Para a gente, assim, a gente bateu o pico aí de quase 300 participantes, estamos aí com 200 pessoas. É muito bom ter essa oportunidade. Aguardo o feedback, se tiverem sugestões de como a gente melhorar isso aqui, quiserem trazer outros temas. A gente, como eu falei, nós vamos fazer isso todos os meses, tá? Então a gente
a gente acaba assim, buscando sempre o melhor, né? Compartilhar com vocês informações. A gente sempre está tentando melhoria junto ao fornecedor, né? Deixa eu ver que alguém colocou aqui. Estou com um problema, tem um usuário que diz que já está cadastrado. Tá. Nesse caso aqui, a gente tem o pessoal do suporte comercial, tá? Que pode auxiliar. E também pode acionar o seu executivo de contas, tá? Então, quem está com problema aí de cadastro, que não está conseguindo liberar algum acesso, pode acionar, tá bom? Então, consegue gerar um PDF no portal também do contrato? Consegue sim, tá? Quando você faz ali a reserva, quando você vai adicionar, tem o enviar contrato, aonde você consegue gerar um PDF, ele vai no e-mail, tá? Então, é possível sim. Perfeito, ali no cadastro. Quem tiver qualquer dúvida com o cadastro. Gente, ó, em princípio, eu acredito que é isso. Muito, muito obrigado, né? Bom final de semana a todos aí, boas vendas. Contem muito conosco aí e boas vendas para nós aí, tá, gente? Obrigado a todo o time BRT aí pela participação, pela presença. Gente, obrigado aí. Obrigada, Robson. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado, Robson. Tchau, tchau. Gratidão. Obrigada, Robson. Abraço. Tchau. Obrigada, Robson. Tchau, tchau. Valeu.